Olá pessoal, bom dia, turminha do sexto ano, morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos fazer a última aula, dar a última aula da apostila de vocês, sobre a estrutura do nosso planeta. É uma aula curta, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, depois vocês fizessem os exercícios da apostila, colocassem as dúvidas lá no fórum para que eu pudesse esclarecer, tá? E logo em seguida eu vou passar para vocês uma relação de exercícios complementares sobre o assunto. Portanto, agora, muita atenção, presta atenção nos slides que eu estarei passando para vocês. Isso vai ajudar muito na aula, tá? Vocês com certeza já viram esse assunto lá no quarto, quinto ano de vocês, tá? Então, nós só vamos dar uma enriquecida, tá bom? Então, vamos lá? Prestando atenção agora, tá? Bom, vocês já devem ter pego a apostila de vocês deram uma olhada. Então, como será que a Terra era a Terra antigamente? Será que a Terra antigamente era uma Terra parecida com a Terra de hoje? Tá? Então, vocês sabem que não, né? A Terra está completamente mudada. Nós temos aqui, dois slides que mostram uma terra primitiva, uma terra vermelhinha, muito quente, formada de materiais pastosos, derretidos, tá? E interessante que essa terra aqui, tá? Ela era muito, mas muito quente mesmo. E esse material derretido existente na Terra, nós damos o nome de magma. E aqui você tem uma imagem da Terra atual. Interessante, né? Completamente diferente. Bom, como eu disse para vocês, a Terra primitiva, ela era uma terra muito quente, formada de material pastoso, um material chamado de magma. A palavrinha magma não é desconhecida de vocês, né? Quando nós falamos em magma, com certeza vocês já lembram da lava do vulcão, né? Só que existe uma diferença entre magma e lava que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Bom, a sua apostila traz justamente esse desenho, tá? Sobre as camadas da Terra. Então é interessante que se a Terra era pastosa, um material muito quente chamado magma, quando a Terra esfriou, começou a esfriar, ela começou a esfriar de fora para dentro. E essa camada de fora aqui, olha, da Terra que eu estou mostrando para vocês, ela é a crosta terrestre, tá? E logo abaixo da crosta terrestre, você tem um manto, que é o material derretido. Aqui já está uma crosta solidificada. Aí você tem o núcleo. O núcleo, vocês estão observando que ele está dividido em duas partes, né? O núcleo mais externo e o núcleo interno. Nós vamos ver o porquê disso daí, tá bom? Então, as camadas da Terra são crosta terrestre, também denominada de litosfera, e ela também é conhecida por Sial. Por que Sial? Porque ela é rica em dois minérios importantes, que é o silício e o alumínio, né? A espessura da crosta terrestre é de 5 a 70 quilômetros, tá? Logo em seguida você vê o manto, que é essa parte vermelha aqui, tá? Ele também é conhecido como cima, porque ele é rico em materiais, em minérios, o silício e o magnésio, daí o nome cima. A espessura do manto, é exatamente 2.900 quilômetros, A gente falei exatamente, mas isso é aproximadamente. E chega a uma temperatura muito alta, que é aproximadamente de 2.000 graus Celsius. Então, esse material aqui, logicamente, ele só deve ser pastoso mesmo, E nós temos aí o núcleo central, denominado NIF. Por quê? Aliás, vamos falar NIF, NIF, porque ele é rico em materiais como níquel e como ferro, que são minérios, A temperatura do núcleo chega a 5.000 graus Celsius. Portanto, uma temperatura muito, muito alta. Então, o que é que você tem que guardar nesse primeiro momento, tá? Que até as camadas da Terra, que antigamente era pastosa, era formada só de material derretido, aí ela foi resfriando de fora para dentro, aí formou-se a crosta terrestre, ou a litosfera, que vocês estão vendo aqui, o manto,
formou-se o núcleo central da Terra, tá certo? Lembrando que a crosta também recebe o nome de litosfera. Lito significa pedra, né? Então seria esfera de pedra, de rochas, ou cial, porque ela é rica em alumínio e silício. Depois nós temos o manto, que recebe o nome, desculpa, de cima, né? Rico em silício e magnésio, e chega a uma temperatura de 2.000 graus Celsius. Aí nós temos o núcleo central, que chega a uma temperatura de 5.000 graus Celsius. Bom, vamos passar para um próximo slide. Aqui nesse slide, ele mostra a mesma situação, tá? Então, você tem aqui a crosta terrestre, né? Visto de um ângulo diferente, né? Crosta terrestre, tá? Essa camadinha aqui, ó, que eles falam que é uma camada fina, o manto e o núcleo, tá? Então, o que nós percebemos é que a nossa crosta terrestre, ela é dividida em pedaços. E esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas. Então, na verdade, os continentes, eles estão situados em cima de placas tectônicas, tá certo? Então, nós chamamos essas placas tectônicas que elas tem um espaço entre elas, e quando elas se movimentam, os continentes acabam mudando de forma, tá? Podem acontecer terremotos, erupções de vulcões e assim por diante. Vamos ver um próximo slide, tá? Sempre lembrando que as camadas da Terra são crosta terrestre ou litosfera, manto, núcleo, tá certo? Núcleo central. Temperatura do núcleo chega a 5.000 graus, né, do manto 2.000 graus Celsius, e a crosta terrestre, que já é formada por um material resfriado, tá certo? Vamos a um próximo slide. Como eu falei para vocês, a litosfera, né, eu vou dar uma voltadinha aqui, tá? Ela é dividida, ela está em cima de placas tectônicas, e aqui eu mostro para vocês que essas placas tectônicas são blocos que fazem parte da litosfera ou da crosta terrestre. Elas representam diferentes partes, elas estão sempre em movimento. E quando elas se movimentam numa velocidade muito pequena durante o ano, tá? Elas vão causando alterações na forma do relevo dos planetas, tá? Nas erupções vulcânicas, nos terremotos, né? Nas mudanças de planícies e assim por diante. Por quê? Porque elas simplesmente se movimentam. Elas podem movimentar assim, do jeito que vocês estão vendo, né? Uma ao contrário da outra. Como elas podem se afastar, abrindo uma brecha aqui, né? Até eu vi uma foto do fundo do mar, onde um mergulhador, ele estava mergulhando justamente nessa brecha aqui, olha. Entre uma placa tectônica e outra. Elas podem se afastar assim, como elas podem vir de uma de encontro com a outra. Interessante, não é verdade? Então, vamos lá ao próximo slide. Como eu disse para vocês, que as placas tectônicas da crosta terrestre, né, esses pedaços, essas divisões, elas podem se movimentar dessa maneira, como mostra a figura 1. Como mostra a figura 2, olha, elas se encontrando. Como elas podem se afastar, tá? E aí você observa que nesses encontros aqui, ó, por exemplo, aqui, olha, está escapando material lá do manto, tá? E que se você observar a Terra antigamente, né, a disposição dos continentes, eles eram assim, ó, tá? Num outro momento, né, olha lá como eles já estão separadinhos. Num outro momento, bem mais separados. E hoje, né, dessa maneira. Então, você vê que isso daqui é completamente diferente do que era antigamente. Por quê? Devido ao movimento das placas tectônicas, tá? Que fazem parte de quem? Da crosta terrestre. Tudo bem? Bom, quando nós falamos em crosta terrestre também, né, ou a litosfera, nós vamos lembrar que a parte dura da Terra, né, então ela está formada por rochas. E nós temos 3 tipos de rochas.
nós temos rochas magmáticas ou ígneas, também são rochas conhecidas como rochas vulcânicas ou rochas eruptivas. E dentre os tipos de rochas magmáticas, nós vamos destacar 3. O basalto, que é uma rocha negra, tá? O basalto é interessante que ele tem cor preta e ele resultou do resfriamento rápido do magma, tá? O basalto. E interessante que com o tempo o basalto ele pode sofrer decomposição e se transformar numa terra roxa. E essa terra roxa ela é própria para o plantio do café. Nós vamos ver como rocha magmática, nós temos também a pedra pómez, tá? A pedra pómez é conhecida de vocês, geralmente ela é usada como lixa para os pés, tá? E ela é toda porosa, toda cheia de buraquinho, porque é uma rocha magmática que se formou pelo resfriamento da espuma do magma, tá? Então essa espuma, né, solidificada aqui, se transformou simplesmente nas pedras pómez, toda porosa. E nós temos o granito, que é uma outra rocha magmática, que faz parte da litosfera, que é também uma pedra, uma rocha conhecida de vocês, né? O granito geralmente é usado em calçamento de ruas, ele é usado para fazer pias, monumentos e assim por diante, tá? Então nós temos lá, olha, o basalto, que se formou pelo resfriamento rápido do magma, sua decomposição da origem à terra roxa, própria para o plantio do café. Temos a pedra pómez, que é o resfriamento rápido da espuma vulcânica, tá? E o granito, que resulta do endurecimento do magma. Tudo bem até aí? Deu para acompanhar? Tudo bem. Vamos passar para o próximo. O próximo tipo de rochas que nós temos são as rochas sedimentares. Bom, as rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos. Então, esses sedimentos seriam areia, argila, salgema, calcário e assim por diante. Interessante que o acúmulo desses resíduos, uns sobre os outros, vão formando camadas, tá? E essas camadas, umas sobre as outras, pressionadas umas sobre as outras, elas formam o que nós chamamos de rochas sedimentares, tá? Nessas rochas sedimentares, nós encontramos os fósseis, nós podemos encontrar o petróleo, tá? O carvão mineral. E nós temos aqui, então, exemplo de rochas sedimentares. Eu vou voltar, tá? Então, preste atenção. Olha, eu tenho lá rochas sedimentares, tá? Você tem lá areia, o calcário, nós temos a argila, né? E que são sedimentos conhecidos de vocês. Elas cobrem exatamente 75% da superfície terrestre, 90% são encontrados nos leitos marinhos e corresponde a 5% do volume da Terra. Elas são muito importantes, né? Você sabe a utilidade da areia, principalmente nas construções, na fabricação do vidro. Você conhece a importância da argila na fabricação de tijolos, né, de telhas e assim por diante, tá? Por que que nós encontramos fósseis, petróleo, carvão mineral nas rochas sedimentares? Por quê? Os seres vivos, eles podem ficar entre uma camada e outra. E ali eles ficam petrificados, que são os fósseis, tá? Por exemplo, quando nós falamos em carvão mineral, nós estamos falando em floresta de samambaias, anos e anos entre a camada da rocha sedimentar. Então, o que você conclui com isso? Que nesse tipo de rocha nós podemos encontrar vestígios de seres vivos. Tá bom? Então nós vimos rochas magmáticas, né, ígneas ou vulcânicas, e vimos rochas sedimentares, tá bom? Bom, vamos ver agora as rochas magmáticas e sedimentares. Essas rochas magmáticas e sedimentares que vocês estão vendo aqui, olha, granito, essas rochas sedimentares e magmáticas que vocês estão vendo aqui, granito, arenita e calcário, com o passar do tempo, elas formam as rochas metamórficas,
tá? Eu me lembro que na escola a professora falava assim, rochas que já morreram se transformam em outras, né? Você imagina quanto tempo faz isso. Então, na verdade, o outro tipo de rocha são as rochas metamórficas. Elas resultam da transformação das rochas acima. Então, quando essas rochas aqui, olha, como granito, arenito e calcário, sofrem grandes pressões, tá? Assim, numa temperatura muito elevada, o que acontece? Ou mesmo pela ação de substâncias químicas, elas se transformam nas rochas metamórficas. Então, o granito se transforma em gneiss, o arenito se transforma em quartzito e o calcário se transforma em mármore, tá? Então, o que você vê embaixo são rochas metamórficas que se originaram a partir das rochas magmáticas e rochas sedimentares. Bom, voltando um pouquinho, nós temos lá então, formando a crosta terrestre, 3 tipos de rochas, que são rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Bom, quando nós falamos nessas rochas, né, nós vamos pensar no seguinte, tá? Que essas rochas metamórficas, tá? O mármore, como vocês viram lá atrás, ele resulta da cristalização do calcário, tá? Nós temos aí uma outra rocha, né? Que eu não citei aqui para vocês, que é o xisto, tá? Isso, tudo que nós vemos até agora, placas tectônicas, tipos de rochas, fazem parte da crosta terrestre. Bom, qual a outra camada da Terra que vem depois da litosfera ou da crosta terrestre? É o manto. Então, vamos voltar lá no manto, tá? Vamos lá. Lá no manto. Olha lá. É essa camada aqui, ó. Tá? Essa daqui. Então, o que é que nós concluímos a respeito do manto? Primeiro, ele tem uma espessura, né? Ele tem uma espessura aqui, ó, de 2.900 quilômetros aproximadamente, abaixo da superfície, isto é, abaixo da crosta terrestre, 2.900 quilômetros, tá? A sua temperatura, como nós vimos lá no começo, chega a 2.000 graus Celsius, uma temperatura muito alta, tá? Do que está formado o manto? Ele está formado pelo magma. O que é o magma? São rochas derretidas que nós encontramos abaixo da litosfera, tá certo? Nós vimos também que o manto recebe o nome de cima, tá? Pois ele é rico em silício e magnésio, que são minerais, tá certo? Bom, uma outra parte que eu vou comentar com vocês é o núcleo, né? Aí nós vimos lá no começo que a temperatura do núcleo ele pode chegar a 5.000 graus Celsius, tá? Ele recebe o nome também de NIF, porque ele é rico em minérios como o níquel e o ferro, tá? E o núcleo, lá no começo vocês viram que ele pode ser formado por 2 partes. Olha, o núcleo está aqui, ele pode ser formado pelo núcleo externo e o núcleo interno, tá? Vocês poderiam estar me perguntando, mas por quê? Pelo seguinte, o núcleo externo, tá? Esse daqui, ó, ele está formado por material pastoso e derretido, a temperatura muito elevada. E a parte mais interna, que é essa daqui, por incrível que pareça, ela é sólida. Ela sofre tanta pressão sobre ela, que ela fica compactada aqui. Olha, ela sofre tanta pressão sobre ela que ela fica compactada. Então, nós falamos que o núcleo externo, ele é formado de um material derretido. Esse daqui também, só que esse daqui é o material mais compacto, tá? Mais duro, porque é muita pressão sobre ele, tá? Vocês poderiam estar me perguntando assim, ó, como é que nós sabemos tudo isso? Bom, primeiro, porque existem pesquisadores que pesquisam sobre a Terra, tá certo? E eles anotam essas informações, eles pesquisam, entram em contato com outras pessoas,
tá? Outros estudiosos, e acabam depois todas essas informações vindo para os livros didáticos. Eu trouxe aqui para vocês o desenho de um vulcão, tá? Então, o vulcão é interessante. Ele tem origem, olha aqui, ó, placas tectônicas, tá vendo? Olha, placa tectônica. Olha aqui na base do vulcão. Aqui embaixo, tá? Nós temos uma câmara magmática. O que é? Magma derretido, tá? Uma temperatura muito elevada. Quando abre uma brecha nas placas tectônicas, toda essa pressão que está aqui, ela vai para a superfície. Nem sempre o vulcão tem essa forma. Ele vai se formando cada vez que ele vai entrando em erupção, ele vai depositando magma, né, a lava vulcânica em volta dele, e acaba formando uma montanha, né? Por isso esse aspecto dele. Você observa, né, que no movimento da placa tectônica, toda essa pressão aqui, o magma saiu, e quando o magma sai do centro, ele acaba se transformando em lava vulcânica. Então, depois que o magma sai de dentro da montanha, vamos dizer assim, nós temos o nome de lava vulcânica. Uma outra curiosidade, que a lava vulcânica ela é muito quente, né? Ela se solidifica, e junto com tudo isso daqui vem muita fuligem, muita cinza. E essa cinza em volta do vulcão, ela acaba deixando a terra em volta do vulcão muito fértil, né? Em lugares, em determinados países onde existem vulcões ativos, depois das erupções que ocorrem, eles costumam aproveitar toda essa terra para fazer plantações, porque na verdade é uma terra muito fértil, tá certo? Bom, vamos relembrar então? Eu mostrei para vocês, então, a diferença entre magma e lava, certo? Magma é o que sai do vulcão, tá? Aliás, magma é o que está dentro do vulcão, tá? Material derretido, rochas derretidas. E lava é o nome que o magma recebe quando sai do vulcão. Tudo bem? Tá? Então, olha lá. A erupção ocorre nos encontros de duas placas tectônicas ou na falha de uma delas, tá certo? Como eu disse para vocês que essa movimentação das placas tectônicas, né, aqui como vocês estão vendo, tá? Elas também podem causar os maremotos, os terremotos. E eu coloquei aqui, olha, terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas que se deslocam a uma velocidade de alguns centímetros ao ano. Então, esse deslizamento, essa velocidade é muito pequena. Quando isso ocorre de uma maneira mais rápida, tá? Aí acontece até os tsunamis. Tudo bem? Bom, vocês viram então sobre a estrutura da Terra, as suas camadas, as rochas, viram que são placas tectônicas. Então agora, eu quero orientar vocês que esse é o último módulo da apostila. Eu quero que vocês peguem a apostila, grifem o que vocês têm na apostila, tudo que vocês viram aqui, leiam, façam as atividades, tá? E eu vou disponibilizar lá na plataforma exercícios complementares para que vocês possam estar fazendo. E por favor, entrem no fórum, deixem as suas dúvidas, vamos estar nos conectando, né, nos falando através do fórum. É muito bom e é muito bom também a gente estar escrevendo, né, já que falando aqui diante do computador é uma coisa muito estranha. Não sei se é para vocês, mas para mim é muito esquisito. Tá bom assim? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Deus os abençoe, tá? Até amanhã, né?